Oi, meus amores, paz do Senhor, bom dia. Estou eu aqui meditando um pouco no Senhor, guardando o Senhor esta manhã, que nós iremos meditar e vamos ministrar essa tarde, né? E é bom a gente ficar guardada em Deus, né? E eu estava aqui pensando, lendo algumas mensagens publicadas aqui essa semana, e Deus falou ardentemente ao meu coração sobre Filipenses 3, 13, 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho visto o quanto vocês têm sofrido por causa de passado dentro desse grupo. Eu tenho visto que há muita dor em lembranças, seja lembranças que foram boas, sejam lembranças que foram ruins. Eu vejo muitas mulheres aprisionadas no passado. A gente precisa entender que nós estamos num momento de esvaziamento de nós mesmos, de tudo que se refere às nossas coisas, aos nossos desejos, aos nossos problemas, tudo que é nosso. A gente precisa esvaziar para Deus encher das coisas dele. Eu não posso chegar para Deus com o coração todo entulhado de mágoa, de ressentimento, de culpa, de perda, de dor, de dano, tantas coisas, e falar para Deus: agora me enche. Não. Não se enche um recipiente que já está cheio. Não se enche algo que já está lotado, não tem espaço. Eu creio aqui que todo mundo aqui já estudou um pouquinho de física, onde diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Na vida espiritual também ou vocês acham que não? É por isso que a Bíblia fala que Cristo esvaziou-se de si mesmo. Se Cristo esvaziou-se de si mesmo, imagina nós, gente. Cristo tinha um tanto de coisa boa nele, né? E ele esvaziou de si mesmo, para que ele fosse cheio do Espírito de Deus. Então, ou seja, ali, Jesus não queria saber o que ele achava, o que ele estava sentindo, o que ele estava... E isso nos mostra, essa atitude de Cristo nos mostra que nós temos sim controle sobre o que entra e sobre o que sai do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Nós temos esse domínio. O problema é que a gente resolve não dominar. Pessoas que vivem remoendo aquilo que sofreu, remoendo aquilo que tem sofrido, remoendo aquilo que tem causado dor. Mulheres que estão vivendo aí um casamento difícil, mulheres que estão vivendo uma traição, mulheres que sabem que o marido tem amante, mulheres que sabem que um marido vai deixá-la. Enfim, eu sei que é sofrido, sei que dói. Porém, quando eu viro e falo para elas assim: gente, tem como viver em meio a tudo isso. Só basta você escolher viver. Elas falam: não, é impossível. Por quê? Porque elas querem se agarrar àquilo.
Sabe, na realidade, as pessoas, elas se condicionam a viver em certas situações e quando essa situação começa a sair do controle, elas começam a se desesperar porque não sabem o que vai estar à frente. Oi, meu filho. Não, tá tudo verde. Não pode comer. Eu achei uma pretinha aqui. Deixa eu ver se tá boa. Então, meu filho tá querendo jabuticaba. Toma, meu. Toma, toma. Esse aqui, ó, pretinha. Tem que ser pretinha, senão encaia. Aí, então, assim, mulheres que não pensam que Deus pode lhes dar paz interior, pode lhes dar força e pode lhes dar alegria, mesmo vivendo em situações como essa. Sabe qual que é o nosso problema, gente? A gente começa a viver certas situações e começa a diminuir o poder de Deus e aumentar as dificuldades, trazendo isso por uma esfera bem maior do que o poder do nosso Deus. Sabe, por exemplo, a gente começa a achar que a gente nunca será feliz se o marido continuar traindo. A gente nunca vai ser feliz se o marido continuar longe. Sabe, eu fico pensando, é difícil? É muito difícil, gente. Mas mente, coração, é algo que a gente domina. A gente domina isso. E a gente escolhe se a gente quer passar a vida inteira se lamentando ou se nós queremos viver em meio a tudo isso. E eu tenho visto pessoas que estão escolhendo morrer ao invés de viver. E aí começam a secar, azedar, viram pessoas melancólicas, pessoas entristecidas, pessoas que ninguém quer chegar perto. Já viu isso? Você está sentindo solidão? Você está sentindo que as pessoas estão se afastando de você? Você está azeda, filha. Você está, sabe, como um sepulcro caiado. É só morte. E as pessoas só ficam perto de quem está bem. A gente não tem paciência para quem se lamenta. A gente não tem paciência de ficar perto de uma pessoa que só está triste. A gente não tem paciência de ficar perto de uma pessoa que só chora. A gente não tem paciência de ficar perto de uma pessoa ranzinza, que não vê alegria. Se a gente está mal, a gente logo procura uma pessoa que é alegre, que sorri, para nos contagiar. E assim o nosso dia também ficar um pouco mais colorido. Aí você prefere viver uma vida de luto, tristeza, dor e perda e quer que as pessoas se unam a você para que eles possam suportar seu choro, suportar a sua agonia, suportar a sua tristeza. Eu quero te dizer agora, quanto mais você ficar assim, menos pessoas vão ficar ao seu redor. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que permaneça ao nosso lado quando estamos assim. É 1 em 1 milhão. A maioria das vezes, a única pessoa que nos suporta da maneira que estamos, essa maneira azeda, ranziza, triste, chorosa, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Então, por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas se afastando de nós. Porque ninguém quer ser contaminado por pessoas negativas, por pessoas
que decidiram fazer da sua vida um velório sem fim. E daí, porque você não tem mais ninguém, você está saindo do convívio de pessoas e está começando a ficar solitário, aí você fica cada vez pior. É assim que tem acontecido na sua vida? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei por isso já. Eu já passei por isso e eu sei quanto é doloroso. A gente tem um marido dentro de casa que nos trai. Eu sei o tanto que é doloroso um marido ir embora de casa. Eu sei o quanto que é doloroso um marido que não liga, um marido que não vê os filhos. Eu sei o tanto que é doloroso você, por exemplo, passar falta das coisas e o marido nem liga para saber se estão comendo, se estão vestindo, se precisam de remédio. Eu sei. Eu sei porque eu passo por tudo isso. Eu sei o que é enfrentar dificuldade financeira, eu sei o que é juntar moedinha, aquelas moedinhas que caem debaixo da cama, aquelas moedinhas que ficam guardadinhas dentro de um pote e você vai, ao final do mês, vai juntando aquelas moedinhas para ver se dá pão. Eu sei disso. Eu sei o que é pessoas te ligando e seu salário não dando para pagar as contas. Sei o que é tudo isso. Eu passo por tudo isso. Só que eu resolvi olhar para o alvo. E esse é o grande segredo de quem está no meio da tempestade, mas dentro de si tem uma paz que excede todo o entendimento. O alvo, Jesus. A esperança, Jesus. O objetivo, Jesus. Se você continuar colocando marido, se você continuar colocando emprego, se você continuar colocando qualquer outra coisa que não seja Jesus no seu alvo, as condições nunca mudarão. Nunca mudarão. Nunca mudarão. Porque hoje eu vivo uma situação que muitas de vocês choram todas as noites. Eu vivo uma situação em que vocês se entristecem e não dormem de madrugada todas as noites. Mas por que que eu durmo dessa maneira? Por que que eu durmo? Por que que eu sorrio? Peraí que eu vou pegar pra você, peraí. Por que que eu sorrio? Por que que eu respiro aliviada? Porque o meu alvo é Jesus. Eu entendi, eu vou pegar para você, pode descer, meu filho. Eu entendi que se eu estou em Cristo, se eu estou apoiada nele, que é a rocha firme e inabalável, eu entendi que eu vou conseguir passar por tudo. Que, meu filho, esse tá verde. Eu entendi que eu vou conseguir passar por tudo de uma maneira em que não vai haver desespero. Quantas vezes eu olho aqui para as condições da minha casa? Por exemplo, a gente, às vezes, por exemplo, eu tenho que vir tomar banho na minha mãe, porque não tive jeito de pagar a conta de luz. Porque qualquer coisa que acontece no mês desregula minhas contas. Qualquer imprevisto. E às vezes eu tenho que vir tomar banho na casa da minha mãe, né? Eu, às vezes, por exemplo, tenho que pagar uma conta para pagar a outra porque os meninos precisaram de alguma coisa e não estava dentro do orçamento. Mas isso não me entristece, sabe? Não me entristece.
Antigamente eu ficava triste, mas um dia eu decidi, eu falei, gente, eu não vou deixar essas coisas me abaterem. Por quê? Porque eu sei que isso é o tempo de Deus. Ah, como assim, Ana Paula e tal? Eu falei, não, é o tempo de Deus. Deus, ele está nos preparando para coisas maiores, mas ele precisa que o nosso coração se mantenha do mesmo jeito. Sabe, Deus, ele quer nos colocar... Não, Samuel, não pode. Ele quer nos colocar no muito, mas ele quer todas nós com um coração humilde, de quem nunca teve nada. Deus, ele quer que a gente tenha um casamento restaurado, mas que a gente haja como uma esposa que sente falta do marido. Para quê? Para que quando esse marido chegar, você entenda que você é um remédio que cura na vida dele. Para que você possa permanecer casada e que você seja diferente quando esse marido chegar. Sabe, Deus, ele está preparando tudo para nosso deleite. Mas ele quer que o nosso coração mantenha-se na humildade. Deus não nos quer mais na soberba. Deus não nos quer mais na arrogância. Deus não nos quer nessa posição. Fomos mulheres difíceis. Fomos mulheres que não agradamos o coração de Deus por muito tempo. E por causa de não termos agido conforme a palavra nos diz, conforme as diretrizes do Senhor, nós vimos o nosso castelinho de areia ruir. Vem cá. Não, aqui. Desce daí. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso alvo, que a nossa... Não pode arrancar as florzinhas não, senão não nasce jabuticaba, trenzinho. Então, que o nosso alvo é Jesus. Que o nosso alvo é chegar aonde Ele está. Porque aonde Jesus está, as coisas são diferentes. E se você continuar olhando para a circunstância, você se paralisa e você não consegue chegar ao alvo. Independente daquilo que esteja acontecendo, eu quero que você fale com o seu coração nessa manhã e decida por fim a todo sofrimento. Sabe? Ah, Ana Paula, mas meu marido chega tarde todos os dias e eu sei que ele está com ela. Tá, então se você sabe que ele está com ela, decida parar de sofrer por causa disso. Começa a conversar com sua mente, fala, mente, eu não vou mais sofrer por causa disso. Porque o problema do meu marido não é meu, é de Deus. Eu entreguei esse problema para Deus. Se Deus ficar ofendido pelo fato dele sair de casa todas as noites para se encontrar com uma mulher que não é dele, é Deus quem vai cobrar dele, não eu. Não tem nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer para impedir? Se eu brigar, vai ficar pior. Se eu falar, vai ficar pior. Então, é o problema de Deus. Então fala com a sua mente, eu proíbo mente. Você de me entristecer o meu coração com esses pensamentos. Paralisa agora. Determina. Determina o seu coração. Quando você começar a sentir novamente todas as ofensas sofridas, fala pro seu coração, fala, chega. Isso vai ficar para trás. Eu enterro esse passado hoje. Eu anulo esse sofrimento hoje. Não vou pensar mais nisso. O que foi, foi. Eu quero ficar bem. Eu quero ficar feliz com Deus. E eu vou dizer para vocês, isso funciona. Verdadeiramente funciona. Porque o dia que eu falei assim, chega de luto, o luto foi embora. Eu falei, eu me proíbo de chorar por isso. Eu me proíbo de me azedar por causa disso. Eu me proíbo de olhar fotos e sentir dor. Eu me proíbo. Não há razão para que eu sofra. Porque não fui eu que abandonei família, não fui eu que rejeitei filhos, mas eu tô sofrendo com uma culpa que não é minha. Eu tô sofrendo com um peso que quem tem que carregar é o outro, e não eu.
Eu estou em Deus, eu me arrependi dos pecados, eu estou tentando transformar, eu estou tentando mudar, eu estou trabalhando o meu caráter para que eu possa verdadeiramente me parecer com Cristo. Então, fechou. Meu alvo é lá. Então, meus olhos ficam lá. O que está acontecendo do meu lado direito e esquerdo não me interessa. Se tá com ela, se tá sem ela, se pegou 2, se pegou 3, se mudou de namorada, mas não volta para casa, se tem dado dinheiro, se tem dado pensão, nada disso me interessa. Isso não vai me azedar. Isso não vai acabar com o meu dia. Eu vou botar um sorriso no rosto, vou dizer bom dia a todos, vou ficar cheirosa, vou ficar lindona e partiu. Vida que segue. Vida que segue. Na Paula é simples assim? Simples assim. Mas você precisa decidir. Acabou a jabuticaba lá, não tem mais não, acabou. Tem que esperar madurar. Então, assim, tem que decidir. Enquanto eu não posicionei a minha mente, enquanto eu não falei chega, não parou. Mas tem gente por aí que prega que você tem que chorar, que você tem que se desesperar, que você tem que ficar gritando para Deus de 5 em 5 segundos que você quer o marido de volta, senão ele não traz, não. Eu quero só te perguntar uma coisa. Onde é que tá isso? Que Deus quer que você sofra, que Deus quer que você se desespere. Deus é pai ou é padrasto? Porque um pai faz de tudo para o seu filho não chorar. Um pai, ele faz de um tudo para não ver o sofrimento do filho. Um pai, ele jamais ele vai causar uma dor no filho. Pelo contrário, os pais protegem os filhos das dores. Os pais afastam os filhos dos perigos. Os pais, quando eles veem uma condição que vai entristecer, vai causar tristeza, dor, vai causar choro na criança, mesmo que a criança queira aquilo, o pai retira. A criança chora porque não conhece o perigo, mas o pai que conhece o perigo prefere ver o filho chorar seguro do que chorar passando perigo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? E muitas vezes, por exemplo, nós vemos mulher que fica gritando nos portões de Deus, sem parar, Deus traz de volta, 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 traz de volta. Aí Deus pega e fala, não é a hora, não é a hora, não é o momento, ainda não, espera um pouco mais, espera um pouco mais. Aí ela fica, não, mas eu quero, 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 mas eu quero. Aí Deus fala, então tá bom, igual quando a criança enche o saco, e aí você fala, então tá, então vai, você vai ver, você vai machucar. E o que acontece? Você não aguenta ficar um mês. Ele faz as malas de novo e vai embora, porque você mandou ele embora. Você não suportou. Deus, ele sabe o momento certinho de fazer cada coisa. Ele sabe que hora, em que momento que ele vai trazer sua bênção. Ele sabe em que hora que ele vai implantar as coisas que ele tem preparado para você, mas você precisa ter maturidade para enfrentar. Porque não é só receber o negócio lá bonitinho. Existe ainda um processo para frente. Principalmente para quem espera o tão restaurado casamento, o difícil, vocês vão descobrir isso. Não é ficar sem ele. O difícil é quando ele volta. Porque as feridas estão ali para ser tratadas. As lembranças estão ali para ser tratadas. E eu conheço muitas mulheres que vão no meu privado e falam, ele voltou, mas eu estava bem melhor quando ele estava longe, eu estava mais feliz.
E agora eu estou triste. Por quê? Porque ela descobriu que quando ele volta, certas coisas também voltam, que precisam ser trabalhadas. E que ela vai passar por um processo, um novo deserto, até aprender a conviver com a nova situação e a aprender a ser instrumento de cura para a vida daquele que veio todo sujo de lama, todo marcado e ferido, cheio das lepras do pecado. Você vai ser enfermeira dele. Ou você acha que não? Porque todo mundo fala, mas foi benção demais, Deus restaurou meu casamento. Mas eu vejo poucas pessoas falar do processo. Até ele ficar bom. Até ele ficar delícia. Até ele ficar perfeitinho, redondinho. Ninguém fala. A Mônica fala, mas ninguém fala. Então, flores, decidam hoje. Decidam hoje a enterrar o passado. Muita gente fica até triste quando vem conversar comigo no privado. Mas e aí, seu marido voltou? Não. Seu marido não procura você? Não. Seu marido... Não. Ah, como assim? Como assim? Tipo, e você tá bem? E você sorri? E você é feliz? Como? Eu decidi, pronto. Não é meu problema, gente. Meu marido não é meu problema. Eu depositei lá nos pés de Jesus, ó. Toma que o filho é teu, papai. Eu vou viver. Eu vou conhecer esse Deus. Eu vou conhecer as promessas do Senhor para mim e para minha casa. Eu vou trabalhar aquilo que me compete a trabalhar. E vou continuar com o meu alvo em Cristo. Eu não me permito olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não me permito perder noite de sono por causa de nada e nem de ninguém. Eu só me permito perder uma noite de sono quando o Senhor brada no meu coração e fala assim, levanta e me adora. Levanta e vem falar comigo. Levanta que eu quero ouvir tua voz na madrugada. Quando Deus me desperta dessa maneira, aí compensa. Compensa perder umas horas de sono. Mas por causa de problema, não. Por causa de gente que foi e não quer voltar, não. Sabe por quê, filho? Porque se eu continuar olhando essas coisas, eu vou começar a viver no passado. E Deus não quer que a gente viva no passado. Deus quer que a gente trabalhe o presente para colher o futuro dele. E se você continuar olhando para o passado, você não colherá os presentes do futuro de Deus. Por quê? Porque quem ressente, quem fica preso no passado, começa a viver ressentido e quem ressente murmura. Aí, minha irmã, acabou. Deus fala, não, tá duvidando. Não. Porque Deus odeia murmuração, vocês sabem disso, eu tenho uma pregação sobre isso. Mas se você começar a decidir a viver em alegria transbordante pelas coisas que Deus tem colocado na sua vida todos os dias, pelas bênçãos alcançadas e pela esperança que há nele de dias vindouros gloriosos para a sua vida e para a vida da sua família, você vai ver que tem como sim. É só você decidir. Decida hoje e veja a sua vida mudar. Amém? Então fiquem na paz, Senhor.